Pessoal, boa noite. Tá correndo boatos aqui fora, né, na internet, que o Pedro Scooby também teria feito xixi na prova do líder, né? Nós vimos que a Jade fez o xixi, a produção do programa detectou a quebra da regra, né? E sagrou ali o Pedro Scooby e o PA como os vencedores da prova do líder. Porém, até agora, não teve nenhuma movimentação da direção da emissora com relação a um possível cancelamento da prova do líder. E caso um possível cancelamento ocorra logo mais no programa ao vivo, né, nós vamos ver a seguinte situação, que as duplas de Jade e Laís, e PA e Scooby, devem ser desclassificadas, né, se acontecer uma revisão da prova, ficando a vitória nas mãos de DG e Gustavo, né? Então, vamos acompanhar aí e ver se logo mais a direção no programa ao vivo, né, talvez revejam ou não os vencedores da prova do líder, né? Então, até o momento, não tem nenhuma movimentação lá na emissora com relação a uma possível desclassificação também do PA e do Scooby. Pessoal, o nosso canal gosta sempre de relembrar algumas coisas que aconteceram anteriormente que repercutiram na prova do líder e demais eventos lá dentro da casa. Aqui, uma situação onde, após lesão de Larissa, fãs relembram fala de Sister sobre a hérnia de Gustavo. Então, a Larissa, em conversa com a Laís, ela colocou que o Gustavo, numa possível prova de resistência, não se daria bem em função dos problemas que ele teria na coluna, duas hérnias de disco, né? As duas riram muito, as duas comemoraram, né? A Larissa e a Laís comemoraram esse problema do Gustavo, e nós vimos que ontem a Larissa teve aquele acidente durante a festa, quebrou o dedo mindinho e vai ficar durante um bom tempo aí sem participar de provas que exijam utilização dos pés e tudo mais. Então tá aqui um castigo que os fãs quiseram pontuar aí nas redes sociais e o site UOL reproduziu. Pessoal, e seguindo na mesma linha de raciocínio com relação a uma série de coisas que aconteceram, que afetaram alguém lá na prova do líder, porque, segundo o site UOL, Thiago lamenta não ter dupla para a prova do líder. Sabia que isso ia acontecer. Então, antes das pessoas saírem lá para a prova do líder, o Thiago fez esse comentário, né, dizendo que ele sabia que isso ia acontecer, que ele ia ficar quietinho no lugar dele, né, porque ninguém realmente escolheu ele para dupla, né, e o Arthur passou por ele, deu um abraço, falou com ele para que ele ficasse tranquilo, e todos foram para a prova do líder. Pessoal, aqui uma outra notícia muito importante é que Larissa relembra a exclusão de Thiago. Arthur poderia ter te escolhido. Então, gente, o que aconteceu? A Larissa tentou manipular o psicológico do Thiago, colocando essa situação onde o Arthur teria abandonado ele e não teria levado o Thiago para a prova do líder. Nós vimos um Thiago muito triste e, de outro lado, a Larissa colocando uma situação que o Thiago, sendo bom para todo mundo, né, acaba tendo amizade com todo mundo, só que ele não foi escolhido naquele momento ali e chegou a hora que ele realmente tem que ficar esperto no programa. Mais à frente, a Larissa continuou batendo nessa tecla que o Arthur podia ter muito bem levado ele para a prova, ter escolhido ela. Nós vimos que a Larissa tentava a todo momento manipular o Thiago para que ele ficasse com tipo uma raiva do Arthur, né? E o Thiago, meio que influenciado pelas conversas da Larissa, ele diz o seguinte, ó, vai seu Tchongo, lava a louça para todo mundo, agrada a todo mundo. Na hora que você precisa, olha lá, ninguém quis fazer a prova com você. Então, tá aí um movimento da Larissa para desestabilizar o Thiago nesse momento de mais reflexão dele, de mais dor dele ali por não ter sido escolhido por ninguém. Pessoal, percebam só a manipulação. Segundo o site Notícias da TV, Larissa se aproveita de traição de Arthur e faz promessa a Thiago. Então, um resumo dessa notícia, enquanto os participantes estavam lá na prova do líder, né, a Larissa foi aos pouquinhos tentando manipular o psicológico do Thiago, né? Ela fez uma série de colocações, o Thiago agradeceu. E ao final, pessoal, percebam que num outro papo, em outro trecho do papo, a Larissa chegou para o Thiago e afirmou que ele está na lista de protegidos dela, né? E disse para ele o seguinte, ó, se você não se sente prioridade de ninguém, você é uma das minhas prioridades, é sério. Então, o Thiago agradeceu e o que aconteceu? Ela acabou arranjando mais um aliado para o grupo Lollipop lá dentro do programa. Pessoal, e muita gente tem criticado o Arthur com relação
a ele não ter escolhido, a ter deixado o Thiago de lado. Nós vimos em que determinado momento, ontem, né, o Thiago Bravanel, ele pegou as coisinhas dele e foi lá pro quarto Lollipop. Antes dele sair, o Arthur chegou para ele e pediu, falou que ele não fosse porque isso ia atrapalhar a estratégia de ambos. Então tá aí a Larissa envolvendo de uma maneira psicológica, de uma maneira emocional o Thiago, trazendo ele para o grupo delas em definitivo. Pessoal, e essa notícia aqui também é muito importante porque Thiago cogita vingança após ser deixado de lado. O marido dele sai em defesa. O que aconteceu? Ele estava conversando ainda com a Larissa ali na parte da manhã, né? Onde ele teria colocado que ficou muito triste com relação a tudo que aconteceu. E ele, nessa conversa, ele cogitou em colocar todo mundo no Tá Com Nada. Nós sabemos que essa dinâmica do Tá Com Nada consiste em deixar todo mundo lá na xepa, numa dieta de goiabada e arroz e feijão apenas, né? Ele simulou um discurso onde ele chegaria para todo mundo e falaria que ele é o vilão da casa, que ninguém teria escolhido ele, e para se vingar de todos eles ali, ele colocaria todo mundo no Tá Com Nada e que iria gastar toda a água da casa e tudo mais. Ele simulou um discurso ali na hora. Então, pessoal, se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe se o Thiago vai ter coragem para colocar todo mundo no Tá Com Nada. Mas que a Larissa está fazendo uma pressão forte ali no psicológico dele, tá. Então, para todo mundo que acompanhou o nosso vídeo até esse ponto, ó, tenham todos uma boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a gente não sabe em que momento vocês vão estar assistindo esse vídeo, né?